O programa Agente em Destaque vai conversar hoje com o médico Armando Gulo, aqui de Jacareí. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, eu agradeço. Eu queria começar essa nossa entrevista falando um pouquinho da sua infância. O senhor é nascido em São Paulo, né? Exatamente, eu nasci em São Paulo e vim para Jacareí com meus pais com 3 anos de idade. O meu pai trabalhava numa firma em São Paulo chamada Cititex. Essa Cititex montou uma fábrica aqui em Jacareí, era uma fábrica de colchões de mola. Essa fábrica, com o advento do colchão de espuma, o colchão de mola caiu em desuso e ela foi absorvida pela OCA, Indústria de Móveis. Meu pai continuou trabalhando até se aposentar na OCA. Ali na Getúlio Vargas, né? Isso. E é uma família italiana? A família é um pouco italiana e um pouco português, porque meu nome é Armando Fiorentino Gulo. Né? O Fiorentino é genuinamente italiano, meus avós vieram da Itália. O Gulo também é um nome italiano, mas a ascendência do meu pai é uma mistura de italianos e portugueses. É uma região de Portugal? Então, é uma região de Portugal perto de Lisboa, sabe? E a parte fiorentino é do sul da Itália. E a sua mãe? Minha mãe é Graciela Fiorentino, né? Casou com meu pai. E os meus avós italianos vieram para o Brasil. Minha mãe nasceu no Brasil, tá? Mas ela tem irmãos que nasceram na Itália. E eles vieram para Jacareí por conta da fábrica, né? Que mudou para Jacareí. Exato. Eles estavam em São Paulo, né? Meu pai e minha mãe moravam em São Paulo, casaram-se lá. E com a mudança da fábrica para Jacareí, eles mudaram para cá. E o que o senhor se lembra da sua infância aqui em Jacareí? Como é que era a cidade com seus 7, 8 anos, 10 anos? O que o senhor se lembra? Bom, eu comecei meus estudos aqui em Jacareí no Externato Santa Terezinha, que era uma escola de freiras que ficava ali perto da Santa Casa, em frente à Santa Casa. E então eu me lembro muito bem, o meu pré-primário foi feito lá e o primário também. Lembro muito do coreto na praça, da igreja, lembro do cinema e com aparelho de som, que naquela época o som da cidade era emitido pelo cinema, né? Então foi uma infância muito rica, sabe? Foi muito gostosa. Vocês moravam aonde? Nós morávamos na mesma rua que eu moro hoje, que é na rua Francisco Teodoro. Só que nós morávamos no comecinho da rua, né? E hoje eu moro lá em cima, no morro. É uma família grande? O senhor tem irmãos? Eu tenho 3 irmãos, né? E interessante que depois disso vieram também tios morar em Jacareí, primos, né? Quer dizer, então os meus pais abriram o caminho para o restante da família, né? E como é que foi a educação que seu pai e sua mãe te deram? Foi uma educação mais de liberdade ou foi mais rígida? Não, era uma educação dos anos 50, né? Quer dizer, que era uma educação mais tradicional mesmo, né? Não tinha tanta liberdade e o momento também, né, da sociedade não tinha essa descontração que nós temos hoje, né? Então, mas assim, na verdade, meus pais eram pessoas muito boas, sabe? Então a gente se entendia muito bem. E hoje, o senhor, relembrando isso, que traços de personalidade, de características o senhor acha que herdou do seu pai e também da sua mãe? Eu acho que herdei do meu pai a tranquilidade, sabe? Meu pai era uma pessoa muito tranquila, poucas vezes eu vi ele se alterando. Minha mãe já era um pouco mais austera, né? Ela tinha lá sua varinha de marmelo escondida para botar ordem na casa, né? Porque eram 4 filhos, né? Então, mas ela também era uma pessoa muito boa. Tá? Ela faleceu recentemente, né? E a família toda coloca isso, sabe? Que a bondade da minha mãe era uma coisa que transcendia
Apesar dessa educação, que era uma educação Sim. também para os anos 50, era uma coisa Exatamente, normal, né? Exatamente. E a sua opção por fazer medicina, ela se dá por que sentido? O senhor tem mais médicos na família? Ou Não, não tínhamos nenhum médico na família e foi uma coisa inata, assim. Sabe, parece que quando minha mãe me levava no médico, né, meu pediatra foi o Dr. Telmo, né? Então, a gente já tinha, assim, aquela simpatia pelo movimento. Então, eu sempre pensei, depois daquela fase que a gente passa, que você quer ser motorista de caminhão, bombeiro, eu quis ser médico e fui o resto da vida, assim. o senhor fez faculdade em São Paulo? Fiz em São Paulo e estudei na Faculdade de Medicina da USP. E me formei em 1978. E voltou para trabalhar em Jacareí? Então, logo que eu me formei, eu continuei em São Paulo fazendo residência médica, né? Fazendo residência em clínica médica. E cheguei a ser contratado pelo Hospital das Clínicas para fazer carreira lá. Eu fui contratado como médico assistente. Mas aí também me abriu a oportunidade de voltar para cá. Uma coisa que me trouxe de volta foi eu ter reencontrado a moça que eu tinha me apaixonado durante a juventude. Então eu resolvi e voltei para Jacareí, porque ela já trabalhava aqui, ela era professora, então nós continuamos a vida aqui. O senhor chegou a conhecer seus avós? Eu conheci muito a minha avó materna. Meu avô materno morreu quando eu tinha alguns meses de vida. E a minha avó materna também, ela frequentou muito a nossa casa, ela morava em São Paulo. Teve até um episódio que eu tive uma doença, uma nefrite. E naquela época o tratamento da nefrite era repouso e comer sem sal. O que é nefrite? É uma inflamação do rim, sabe? Então é uma doença que limita a pessoa, né? Pode trazer consequências graves, inclusive. E na época eu fui para São Paulo, mas foi um fato interessante que eu morava ali perto do morro da Caixa d'Água e meus irmãos, eles iam muito jogar bola no campinho de futebol. E eles voltavam com carrapato, né? E daí eles iam brincar comigo na cama. E teve então esse episódio que eu fui para São Paulo e provavelmente eu iria ficar internado no hospital. E quando a médica me viu, eu estava cheio de picadas de carrapato. E ela falou, olha, ele tem indicação de ficar internado, mas eu não vou interná-lo por causa do sarampo que ele tem. Então ela se confundiu, né, picada de carrapato com sarampo, né? Pessoa que podia ser contagioso. Exatamente. E ela falou, você vai contaminar toda a minha enfermaria, né? E apesar da minha mãe relutar, falar que não era, ela proibiu a minha internação. Eu fiquei uns 3 meses morando em São Paulo com essa minha avó, a minha avó paterna, né? Que era italiana? Não, ela era filha de portugueses. Filha de português. Os italianos, os meus avós maternos, eles moraram aqui com a gente, aqui em Jacareí, na mesma casa. Então, a minha avó Marieta e o vô Domênico, sabe? Eu acho que essa proximidade, sabe? Meu avô era uma pessoa muito inteligente, ele gostava muito de música, cantava óperas italianas. Então, eu acho que ele marcou muito, teve uma influência muito grande em mim, e eu acho que isso me despertou a vontade de fazer geriatria, a convivência com os avós. Sabe? É uma coisa importante. Despertou também no senhor o gosto culinário, não? Pela italiano? O meu gosto culinário, eu adoro massas, né? Massa, macarrão, pizza, né? Eu só não tenho habilidade culinária na cozinha, mas sou um bom prato. Do lado português, nada. Um bacalhau também vai muito bem, né? Essa convivência com seus avós maternos, então, toda esses anos que eles ficaram junto com vocês lá, eu imagino que, além de o senhor ter optado pela geriatria muitos anos depois, mas deu eu acredito, uma bagagem cultural muito enriquecedora para vocês também, né? Sem dúvida, sem dúvida. O fato do meu avô ser uma pessoa muito inteligente, contava muitos casos,
Ele passou, teve períodos que ele teve que ir para a guerra, defendendo a Itália. E então isso realmente marcou muito, sabe? Eu acho que até meu avô lia muito também, eu acho que eu trouxe isso dele também, porque eu gosto de ler muito. Desde pequeno? Desde pequeno. E essa convivência aqui em Jacareí, eu imagino também que o senhor falou que morava nessa rua que o senhor mora até hoje, isso, né? Os vizinhos se conheciam mais? Era uma cidade onde uma família conhecia muito a outra? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, né? Acho que a sociedade mudou muito, né? Porque hoje, naquela época, poucas casas tinham televisão, poucas casas tinham telefone. Quer dizer, então, os vizinhos se aglutinavam mais, se reuniam com mais frequência, a conversa na porta de casa era constante, sabe? E hoje não, hoje a gente não vê nada disso, né? Tinha muito menos carro, né? Muito menos carros. Eu lembro, eu contava nos dedos quem tinha carro aqui em Jacareí. E era uma cidade que foi se transformando ao longo do tempo, mas para aquela época, para as pessoas que viveram em Jacareí, que eu tenho feito esse programa há vários anos, eu sempre pergunto isso. Jacareí dos anos 40, 50 e 60, acho que vai no limite assim, dos anos 60, que Jacareí ainda era uma cidade meio provinciana, mais pacata, era isso mesmo, né? Era isso mesmo. Acho que a década de 70 é que trouxe maior industrialização, né, para Jacareí e mudou um pouco a configuração da cidade. Então o senhor volta então para Jacareí quando reencontra a sua esposa atual agora e já começa a trabalhar na cidade também com consultório? Eu iniciei minhas atividades, logo iniciei assumindo um plantão na Santa Casa e já montei o consultório também. Então o consultório começou engatinhando devagarzinho, né? Na época eu ainda não tinha o título de geriatra, né? Então eu fazia um consultório de clínica médica e aos pouquinhos a gente foi ganhando o nosso espaço aqui na cidade. E essa mudança também ao longo dos anos, o senhor como geriatra deve ter vivenciado isso muito, do sistema de tratamento com as pessoas idosas. Não, eu tenho certeza que não é a mesma coisa que era nos anos 70 para hoje. Como é que o senhor viu essa transição, essas diferenças do tempo passado para hoje? Veja bem, a geriatria, ela é uma especialidade relativamente recente no Brasil, né? Não se estudava a geriatria, primeiro porque a população não vivia tanto, né? A sobrevida das pessoas era contada no máximo 50 e poucos anos, 60 anos, né? Hoje a gente passa dos 80 anos, né? A expectativa de vida. Quer dizer, então, a geriatria como ciência, como especialidade médica, ela é recente. E ela ainda vem se desenvolvendo, né? Porque tem inúmeras doenças que ainda não são bem conhecidas, tem outras que o número de pacientes vem aumentando significativamente, como os casos de demência. Então, tudo isso faz com que as sociedades médicas se preocupem mais hoje, né? Não só médicas, as sociedades também que trabalham com idosos, tipo os sociólogos, assistente social, pessoal de enfermagem, quer dizer, então, os cuidadores de idoso, que não se falava nisso antigamente, hoje é uma coisa frequente. E para a gente encerrar esse primeiro bloco, o senhor falou que escolheu a geriatria muito por conta da convivência com seus avós. Isso. De uma forma meio lírica, assim, meio fazendo uma elucubração, assim, quando o senhor está atendendo essas pessoas que chegam lá no seu consultório com 70 anos, com 80 anos, e contam algumas histórias também para o senhor ali, o senhor de vez em quando lembra dos seus avós, dessa saudade, dessa convivência com eles, assim, ou não? Ah, sem dúvida. Eu acho que muitas vezes eu me deparo e falo, nossa, parece muito com os meus avós, sabe, o tipo de comportamento e até o tipo de doença, né? Meu avô era uma pessoa muito forte, mas acabou morrendo de câncer, quer dizer, então, e isso também, o câncer é uma doença que o tratamento tem evoluído muito, mas na época que ele morreu, praticamente a gente só observou e foi vendo o sofrimento dele, né? Ele foi se consumindo.
Então a gente lembra muito do que a gente passou em casa. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.